Bom dia novamente. Então, agora sim, finalizando o ano de 2020, o segundo vídeo com o restante da apresentação do capítulo do livro de Stephen Scully sobre Hesíodo e a teogonia e a recepção dessa em Milton. Espero que tenham gostado do vídeo anterior. Com certeza verão uma abordagem tão interessante nesse quanto foi no outro vídeo. Um abraço a todos e bom proveito. Lidar com tradições tão distintas quanto a crença mitológica greco-romana como a concepção cristã representava para qualquer poeta ou para qualquer artista um risco muito grande, em virtude de todo o controle eclesiástico que havia sobre a produção artística. Então Milton demonstra em muitas passagens o cuidado de não cair nas heresias do passado, como o arianismo, por exemplo. Então ele sempre tem a atenção de que, ao expressar uma ideia, uma formulação teológica em aspectos poéticos, de manter o que nós diríamos uma ortodoxia com o que diz o credo da Igreja. Um outro aspecto muito curioso é uma releitura do personagem Heracles feita por Milton. Vocês sabem que Heracles é filho de Zeus com Alquimena e que ganhou esse nome em virtude de ser fruto de uma infidelidade de Zeus e por isso foi punido por Hera, que nele colocou o nome de Heracles, a glória de Hera, porque Hera triunfou sobre ele e sobre a infidelidade de Zeus. Então, parece que Milton faz uma releitura desse famoso personagem que está presente na teogonia de Hesíodo, no momento em que ele vai construir a sua representação do Filho de Deus, do ungido do Todo-Poderoso. Se não, vejamos. Uma das referências de Heracles na teogonia diz respeito à sua participação no mito de Prometeu. Como vocês sabem, Prometeu roubou o fogo de Zeus e o deu aos mortais. E por isso foi agrilhoado no Cáucaso. E todos os dias era visitado por uma águia que devorava o seu fígado, que se regenerava durante a noite e era devorado no dia seguinte. Então Heracles, a ele foi permitido matar essa águia. Vejamos. E prendeu a grilhões Prometeu, plano variegado, a laços aflitivos, pelo meio puxando um pilar. Contra ele instigou a águia asa longa, essa ao fígado imortal comia, e ele crescia por completo igual à noite, o que de dia comeria a ave asa longa. Eis que a ela o bravo filho de Alquimena, linda canela, Heracles, matou, e afastou a praga vil do filho de Jápeto, e libertou-o das amarguras, não contra o olímpico Zeus, que do alto rege, porque o tebano Heracles tivesse fama, ainda mais que no passado, sobre a terra nutre muitos. Assim, respeitando-o, honrava o insigne filho. Embora irado, cessou a raiva que antes tinha, pois desafiara os planos do impetuoso Cronida. Então vejam que Prometeu é libertado por consentimento de Zeus, que aproveita a oportunidade para dar
honra ao seu filho. Nós sabemos que no combate entre anjos e demônios, no paraíso perdido, o Todo-Poderoso se recolhe e dá ao seu filho a liderança das falanges angelicais para que a ele recaia toda honra e toda glória pela vitória contra Lúcifer e seus anjos. Outra participação de Héracles nós temos nos versos 954 e 955 da Teogonia, quando é-nos revelado o destino de Héracles após todo o sofrimento dos seus trabalhos. Eu vou começar a ler um pouco antes. E de juventude, o bravo filho de Alquimena, linda Canela, o vigor de Héracles, após desoladoras provas completar, da filha do grande Zeus e de Hera, sandália dourada, fez sua esposa respeitada no Olimpo nevoso. Afortunado que grande feito realizou entre os imortais, e habita sem miséria e velhice por todos os dias. Então veja que Zeus, como a potência suprema, tem uma preocupação em honrar seu filho, perseguido pela sua própria esposa. Vejam a similitude do quadro com aquilo que nós vamos encontrar na relação do Todo-Poderoso e do Ungido nos cantos que falam sobre a batalha celeste. No canto 6 do Paraíso Perdido, a partir do verso 701, temos: Para ti o aprestei, e até aqui muito sofri, que a glória seja tua. Há de pôr termo à guerra, pois ninguém mais poderá. Em ti, virtude e graça, imensas, transvasei, para que saibam céu e inferno o teu mando sem igual, e que esta insurreição, assim regida, te dê, como o mais digno dos herdeiros, a tudo o que há, herdeiro e rei, por sacra unção, o teu legítimo direito. Então vejam que o ungido, que é o termo usado no poema para se referir ao Cristo, do Todo-Poderoso transvasa, é comunicado a ele a graça para poder triunfar sobre as falanges do mal e assumir a glória do fato. Fato esse que, na economia da salvação, é permitido que aconteça pela onisciência do Todo-Poderoso, que irá, a partir da queda do pecado, glorificar o seu Filho e salvar a humanidade. Um outro paralelismo muito importante entre Milton e Hesíodo está localizado na narrativa do nascimento da Trindade infernal. Da mesma forma que o inferno representa um anticéu, num paralelismo oposto, nós temos também uma trindade oposta ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Lúcifer, ainda quando estava no céu, ele é acometido de uma dor repentina e de sua cabeça nasce a sua filha, chamada Pecado. Então, de forma assexuada, Lúcifer dá a luz ao pecado. E esse pecado vai gerar, por sua vez, um outro rebento, que é a morte. Assim, o demônio é o pai do pecado
e da morte. Então essa trindade negativa, ela se opõe à trindade celestial. Entretanto, esse nascimento insólito do pecado diretamente da cabeça de Lúcifer tem suas raízes no nascimento da deusa Atena diretamente da cabeça de Zeus. Vou ler para vocês primeiro o trecho da Teogonia, onde é narrado o nascimento da deusa Atena. Na descrição do vídeo estará o número dos versos para que vocês possam, de acordo com a edição de vocês, também rever essa narrativa. Zeus, rei dos deuses, fez de Astúcia a primeira esposa, a mais inteligente entre os deuses e homens mortais. Mas, quando iria a deusa, Atena, olhos de coruja, parir, nisso, com um truque, enganou seu juízo e com contos solertes depositou-a em seu ventre, graças ao conselho de terra e do estrelado céu. Assim lhe aconselharam, para a honraria real, outro dos deuses sempiternos, salvo Zeus, não ter, pois dela foi-lhe destinado gerar filhos bem ajuizados. Primeiro, a filha Olhos de Coruja, a tritogênia, com ímpeto igual ao pai e refletida decisão. Então vejam como a advertência que Zeus recebeu da terra fez com que ele tomasse essa atitude astuciosa de engolir a própria esposa para salvaguardar a profecia, salvaguardar-se da profecia, pois se o filho não nascesse diretamente dela, mas dele, não seria ameaça ao seu trono. Agora nós veremos como Milton se utiliza da engenhosidade hesiódica para reconstruir esse mesmo mito, agora dentro de uma dimensão cristã, para a formação da trindade infernal. Ao que a porteira do orco replicou: não te lembro ninguém, mostrar-se-á hoje tão penosa a teus olhos, quem tão bela foi outrora no céu, quando em conclave, com serafins, contigo acertados em conspiração contra o rei do céu, bruscos raptos de dor te surpreenderam, que os olhos te apagaram, vagos, vendo por trevas zonzas, chamas que a cabeça espessas lançava, até que da sinistra franqueada, como tu em taile e rosto lucífero, então eu também, celeste, deusa armada, rompi e um grande assombro tolheu do céu as hostes. Dúbias logo se afastaram, chamando-me pecado. E por marca agourenta me tomaram. Mas, afeitos depois, prazi, e a graças ganhei os mais descrentes. A ti, príncipe, que em mim imagem feita de ti vias, te seduzi, e tal prazer gozaste em segredo comigo, que o meu ventre gerou crescente fardo. Vejam que o primeiro nascimento do pecado, ele é realizado sem nenhuma relação sexual. Ela nasce diretamente da cabeça de Lúcifer, tão celestial quanto ele, tão repleta de luz quanto o seu progenitor. Mas, incestuosamente, com ele se deita e gera
o outro elemento da trindade infernal, que é o pecado. Vejam, investiu mais meu íncito rival, brandindo o dardo do massacre, fugi e gritei, morte! Tremeu o inferno ao nome, com suspiros das grutas retumbando, morte, morte! Fugi, mas insistiu, mais quente, julgo, de si o que de sanha, e ligeiro me subjugou, a mãe já quebrantada, e em abafos membrudos e ordinários, germinando comigo, pois no estupro esses monstros de choro sem consolo que me cercam, gerados ora a hora nascidos, para lamento meu sem fim, pois se querem vão ao ventre que os nutriu, e bravejam e corroem minhas entranhas, repasto seu, e fora de novo, com consciência má, me ralam, que repouso ou descanso não encontro. Vejam que ela pare a morte. Esse nome ressoa, ecoa, reverbera dentro dos antros infernais. E uma coisa abominável acontece. Logo depois de nascido, a morte volta a ter relações incestuosas com sua mãe, gerando monstros horrendos. Então, de hora em hora, ela é fecundada e de hora em hora ela gera esses novos monstros que retornam ao seu ventre para se alimentar dela. É uma visão realmente horrenda, mas que é brilhantemente arquitetada sobre um motivo ancestral de Hesíodo, que é o nascimento de Atena. Uma outra entidade hesiódica que parece representar um elemento crucial no paraíso perdido é a discórdia. Na Teogonia de Hesíodo, a discórdia é uma das filhas da Moira. A Moira é o quinhão, a parte que diz respeito a cada um. Ela gerou, por exemplo, as 3 fiandeiras, aquelas mulheres que compartilhavam um olho e que decidiam o destino dos mortais. São muito conhecidas, pois estão presentes, inclusive, no desenho animado da Disney. Então vejamos como Hesíodo nos informa sobre a criação da discórdia. Também pariu indignação, desgraça aos humanos mortais, a ruidosa noite. Depois pariu farsa e amor, e a destrutiva velhice. E pariu disputa, nas palavras do tradutor, ânimo potente. E a odiosa disputa pariu o aflitivo labor, esquecimento, fome, aflições lacrimosas, batalhas, combates, matanças, carnificinas, brigas, embustes, contos, contendas, má norma e ruína, vizinhas recíprocas e juramento. Ele que demais aos homens mortais desgraça se alguém de bom grado falseia juramento. Então veja que, junto com a discórdia, aqui chamada disputa na tradução, nós temos todo um séquito de realidades desesperadoras. Como imaginar tais realidades se estamos dentro de um paraíso idílico como o que é construído por Milton? Somente após a queda do homem pelo pecado original é que nós temos no paraíso miltoniano o surgimento da discórdia. E é muito bonita a metaforização da chegada dessa discórdia como se fosse um vento que traz consigo a falta de paz, de tudo aquilo que essas potências do desespero trazem consigo. Se não, vejamos. Então vejam
no exato momento da queda de Adão e Eva, como é construída a chegada da discórdia. Estou no canto 9. Tapados já, crendo a vergonha vedar partes, porém sem paz de espírito, sentando-se choraram. E essas bátegas dos olhos, ventos fortes convocaram. Dentro, paixões em bulha, rancor, ódio, apreensão, suspeição, discórdia, que ásperos os fustigavam. Calma região que era, cheia de paz, e agora turbulenta. Então vejam, do mesmo modo que Hesíodo faz com que, junto com a disputa, venham todos aqueles elementos desesperadores, aqui também, após a união entre homem e mulher, eles, percebendo-se nus, colocaram roupas. E nesse momento de uma autoconsciência de sua nudez, veio um vento. E esse vento trouxe consigo todos os elementos pertencentes à discórdia. Então veja a concepção magistral desse poeta que consegue recepcionar um patrimônio e reconstruir essa mesma mitologia, dessa vez revestida de elementos cristãos, e tudo isso dentro de um processo de transição para a modernidade. Milton escreveu esse poema, como sabem, completamente cego, perseguido em virtude de mudanças políticas na Inglaterra. Então vejam todo o primor de um trabalho confeccionado numa escuridão e numa dor semelhante à que existia no Hades. E parabéns para você que chegou até aqui, que demonstrou tanto interesse pelo assunto e, claro, pela poesia de Milton. Essa é a proposta do nosso canal, é um canal simples, um canal que não dispõe de grandes edições, de grandes recursos, mas um canal que procura colocar como protagonista os autores que estão sendo estudados e as suas palavras, ora no original, ora na voz dos tradutores. Me chamo Márcio, qualquer coisa vocês podem interagir comigo pelo nosso canal no YouTube, que vocês têm o link no primeiro vídeo, e ao longo das várias postagens nos comentários. Um abraço a todos e os meus votos de um feliz ano novo, de muita paz, muita saúde e que seja um recomeço para todos nós depois de um ano tão difícil.